né? Então, hoje, desde que a gente trocou os Bitcoin, os Ethereums por Bitcoin, estamos nos beneficiando do poder que é o Bitcoin, de ele subir antes das altcoins, né? Olhando aqui o contexto, ainda dá para tentar capturar 25% de lucro em Ethereum segurando Bitcoins. Então, nós já estamos com um percentual. Lembrando que quando ele perdeu essa linha, eu vendi, né? Troquei meus Ethereums por BTC temporariamente, porque eu gosto muito do Ethereum, mas olhando o contexto atual, eu acredito que vale mais a pena estar exposto em BTC. Então, sim, o BTC continua mais forte que o Ethereum, continua o Ethereum seguindo aquela projeção, né? Essa região pontilhada é uma região onde ele pode ter uma revisão temporária. Então, a gente pode, se nas próximas 2, 3 semanas a gente ainda tiver alta e as altcoins performarem bem, elas até podem ficar um pouquinho ganhando valor sobre o BTC, mas na minha opinião seria só para tocar o suporte perdido como resistência e o preço voltar a cair, porque eu acho que nos próximos 2, 3 meses ainda valerá mais a pena ficar exposto em BTC do que Ethereum. Então, em altcoins, para quem quer ficar exposto por um período curto de tempo, tentar atingir um lucro, né, temporário, até é possível com essa recuperação, talvez com a Cardano é possível isso. A Cardano já está numa semana já com 13% de alta, já está ganhando valor em relação a outras altcoins. Hoje, na minha opinião, é a terceira maior altcoin que nós temos. Chainlink também, né, a Chainlink também está interessante. Daria para ficar temporariamente 1 ou 2 semanas exposto nelas, talvez, para tentar pegar uma simetria. Ou abrir operações long temporariamente, coisas desse tipo, né? Logicamente, sabendo que o risco é altíssimo. E esperando ainda o sinal de capitulação, que ainda a gente não viu nesse ciclo o sinal de capitulação. Então, acho que uma subida até 36 mil, até 38 mil, e uma grande queda rápida e repentina até 25 mil seria esse sinal de capitulação que eu acharia interessante enxergar para ficar mais confortável. Então, ainda estamos na fase da esperança, da esperança e do medo. Ainda não chegamos na lateralidade final, fase de capitulação final, fase de formação e consolidação de fundo. Vejam que quando ele consolida fundo, ele testa várias vezes o fundo, ele lateraliza por um período longo e testa um fundo várias vezes, como aconteceu quando ele atingiu o preço de $230, né? E consolidou $230 como um fundo verdadeiro, entendendo também que não precisa ser um número inteiro para ele consolidar um fundo, é o mercado que vai decidir exatamente onde vai ser a consolidação desse fundo. Nós estamos somente com uma alta temporária porque nós estávamos com o mercado por muito tempo em baixa. Então, nós temos uma alta só de respiro mesmo. Mas eu acho que ela vai consolidar um fundo semelhante a esse fundo aqui ainda, tá? Então, por exemplo, aqui nós temos várias semanas, né? Eu ainda acho que a consolidação de fundo passará por uma coisa parecida com isso, aquela consolidação lateral, aquele arame farpado, né? Aquele padrão de arame farpado, onde nós temos reteste de fundo várias vezes e uma resistência que também não consegue passar, não consegue ser superada, uma altinhas temporárias e consolidação desse fundo, capitulação. Então, eu ainda estou esperando essa capitulação acontecer, ainda estou esperando essa sequência de semanas de lateralidade, o preço preso entre 25 mil, talvez 38 mil, talvez até no máximo 40 mil, e eu ficaria altista mais tarde, tá? Que deixa todos nós confusos e por isso que eu acho interessante você ter um setup muito simples e operacional que vai te dizer o que você deve fazer. Então, agora no momento que nós estamos, a gente pode vir testar a média 8 semanal, no curto prazo. O preço de fato pode fazer esse tipo de movimento. Isso se, e eu já vi várias vezes isso acontecer, tá? Isso se a gente, deixa eu pegar aqui a ferramenta do pincel. Nós tivemos uma queda forte aqui. Aliás, tivemos uma alta forte, né? Nós tivemos uma queda forte logo em sequência que devolveu toda essa alta. Nós tivemos uma alta hoje. Aí amanhã surge essa barra assim, ó. Um golfo de baixa. Aí no outro dia surge um golfo de alta. Aí no outro dia surge um golfo de baixa. Então isso se ele de fato vir buscar essa região.
Tá? Se ele de fato vir buscar essa região aqui, ó, média 8 semanal, 34 mil dólares, região 0,5 de Fibonacci. Tá? Então, ele está querendo fazer ele fez esse fundo mais alto do que o fundo anterior, mas eu já vi várias vezes o Smart Money controlar o mercado na forma desses engolfos, né? Vejo como funciona. A gente tem aqui recentemente igual, ó, alta muito forte, sequência de baixa muito forte. Alta muito forte, sequência de baixa muito forte. Isso aqui é Smart Money controlando. Tá? Então, um dia muito forte alto, um dia muito forte baixo. Um dia muito forte alto, um dia muito forte baixo. Então, é aquele dia que entrega 5% em um dia, devolve 10% no outro dia. No outro dia, sobe 20%, no outro dia, cai 20%. Então, coisas desse tipo podem acontecer. Por isso que eu acho que a melhor coisa, a melhor estratégia que todo investidor deveria fazer, né, seria fazer o dollar cost average mesmo, entender que nós estamos em região de sobrevenda, entender que a gente está em consolidação de fundo e tentar construir fundo e tentar comprar e aportar o máximo possível e comprar Bitcoin o máximo possível nesse fundo para ter um futuro brilhante quando o mercado voltar a um ciclo de normalidade, né? À medida também que nós ficamos com muito tempo abaixo da média de 8, a média de 8 ela vem de encontro aos preços, então ela traz a possibilidade desse pullback toda a vida que o preço fica preso a uma determinada faixa de região, que é onde nós estamos, onde o Smart Money controla, e nós estamos ainda sem uma tendência clara e específica, com mais probabilidade de alta no curtíssimo prazo e probabilidade de baixa no médio prazo. Então, no curto prazo, tendência de alta, no médio prazo, tendência de baixa. Tá? Basicamente é isso. Né? Então, assim, cara, eu sigo a minha estratégia de aguardar ainda com uma mão um pouco mais forte o reteste dos 25 mil dólares ou 23 mil dólares. Mas para aqueles caras que estão esperando o melhor momento de comprar Bitcoin, cara, eu já posso avisar, esse, na minha opinião, é o melhor momento de comprar e aportar em Bitcoin, tá? Ficar comprando, fazendo dollar cost average. Eu, especificamente, vou tentar pegar e capturar mais um movimento de capitulação, mas eu entendo já que hoje, né, e esse eu estou falando em todas as lives, hoje o preço do Bitcoin atual é um excelente preço. Altcoins, fuja das altcoins por enquanto. Se for se expor em altcoins, se exponha por um período curto de tempo, por 1, 2 semanas no máximo, e olhe lá. E reze 16 Ave Maria para o Smart Money não vir buscar o teu liquidation price nesse curto espaço de tempo. E aguarde a consolidação da formação do fundo do BTC que ainda não surgiu. Também, o gráfico do Ethereum /BTC, aguarde o primeiro movimento em que ele vá, de fato, conseguir fazer a reversão, que ainda está longe de acontecer. Ainda seguimos com o BTC ganhando valor perante as altcoins. Queria só dar uma olhada no BTC.D. Então, para mim, nada mudou em relação à sexta-feira. Sigo somente exposto em BTC. Sigo aguardando o BTC chegar a um ponto de compra interessante para mim. Não que ele já não esteja um ponto de compra interessante, ele já está em um ponto muito interessante de compra. Mas para mim ainda quero aguardar um pouco mais. Tá? E a dominância do Bitcoin subindo quase que para romper topos anteriores. Isso significa que possivelmente o Bitcoin vai ganhar bastante valor perante as altcoins ainda no curto prazo. E o S&P 500, um pouco mais perigoso, porque ele está fazendo topos e fundos descendentes. Então ele fez os topos e fundos descendentes ainda. Ele tem altas no meio do caminho para entregar mais baixa, tem uma alta no meio do caminho para entregar mais baixa. Então é isso que eu estou de olho. E vai ficar legal, interessante para os mercados voláteis quando a gente fizer um fundo mais alto do que o fundo anterior, o S&P 500, e ele conseguir rasgar essa região. Então, quando ele fizer o pivô de alta, o S&P 500 fizer o pivô de alta, vai começar a ficar bastante interessante se expor nas altcoins ou em Bitcoin, mas com calma, né? Vamos uma coisa de cada vez. Tá? Primeiro BTC, e depois, se o mercado começar a ficar muito bullish, o mercado de ações começar a se recuperar legal, beleza. Por enquanto, ainda topos e fundos ascendentes.
tá? Então, a probabilidade maior dele é fazer esse tipo de movimento do que fazer esse tipo de movimento aqui, tá? O que a gente precisa para ficar bullish é esse movimento aqui. Esse segundo movimento, tá? Eu vou chamar ele de movimento A, né? Então, esse é o movimento A. Então, o movimento A e o movimento B. Então, o movimento B é o movimento que seria mais desesperador, tá? Que seria a continuação da tendência de baixa.